Saudações a todos. Nós vamos ver para nossa reflexão no livro Mundo Regenerado, por Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, uma página muito interessante que ela nos traz no capítulo 19, Nem mesmo Atenas, né? Então, nós sabemos que Paulo, né, quando ele se transforma em Paulo, foi o grande desbravador e que abriu ali trincheiras de luz, de conhecimento, levando os ensinamentos de Jesus a muitas e muitas regiões, trabalhador infatigável do Cristo, né? E uma das regiões que ele vai é Atenas. E em Atenas o resultado foi totalmente outro, totalmente diferente de todas as outras regiões pelas quais ele passou. Mas vamos ao texto, depois nós vamos explorando essas ideias. Quando o apóstolo Paulo se entregou totalmente à divulgação e vivência do Evangelho de Jesus, a sua voz eloquente e os seus argumentos teológicos, muito bem trabalhados pelo estudo e reflexões, foram apresentados no Areópago em Atenas. A gloriosa cidade já não ostentava a grandeza filosófica do passado, e os seus eminentes pensadores do princípio haviam cedido lugar a um grupo menor, vivendo-se mais das evocações do pretérito do que das conquistas novas do presente. A capital antiga da Hélade hospedara no passado, através da beleza e da sabedoria em suas várias expressões, os representantes da arte, da cultura e do pensamento, que a fizeram majestosa e sem igual. A decadência então já era visível, mas o embaixador do Evangelho esperava encontrar naquele grandioso burgo alguns missionários capazes de revolucionar as superstições e doutrinas cínicas então vigentes. Anteriormente, ele estivera apresentando a mensagem de Jesus na praça do mercado, e alguns poucos interessados, percebendo a grandeza do orador, sugeriram que o fizesse naquele recinto quase sagrado, onde se discutiam as questões mais importantes da cidade. O momento era, portanto, muito significativo e a proposta interessou a grande número de pessoas que superlotaram o auditório. Então, vamos dar uma parada, porque Atenas realmente deveria ser um ponto estratégico ali para a divulgação do Evangelho, né? Um lugar por onde passou grandes pensadores, grandes espíritos que trouxeram grandes avanços em todos os sentidos, como ele falou, na arte, na cultura, no pensamento. No entanto, e foi lá que mais ou menos uns 395 antes da vinda de Jesus, esteve Sócrates, o grande precursor de Jesus, que abriu ali um caminho, um caminho abençoado para que o cristianismo se implantasse. O cristianismo, quando falamos cristianismo, é, na verdade, a boa nova, os ensinamentos de Jesus, porque assim é da programação do Pai, que o Cristo, como nosso Redentor, como nosso Mestre, como nosso guia da humanidade, os seus ensinamentos que traduzem os pensamentos de Deus, deveriam ser abertos e sedimentados em todos os espaços. E Atenas, seria um grande reduto, em que, por serem pensadores, por terem a inteligência desenvolvida, por terem sentimentos, porque a arte trabalha sentimentos. Mas a Grécia como um todo, Atenas, se encontrava em decadência,
Porque a não aceitação de Sócrates, a condenação a tomar cicuta, né, envenenando-se ali preso, né, tudo isso, essa negação de Sócrates, tudo isso levou esse povo a um grande período de decadência, né? Então, foi justamente nesse período em que já se via, como eles falam, a decadência, como a Joana de Ângeles nos traz, já estava em plena decadência, né? Então, chega Paulo de Tarso ali, que também tinha sido um negador do Cristo, mas uma vez clarificadas suas ideias, o seu entendimento, transformou-se no maior divulgador do cristianismo. E ele estava lá, né, com seu verbo pronto, bem preparado. Um pequeno grupo se interessou, né, como nós vimos, e o incentivou a procurar ali esse recinto quase sagrado. E só um adendo, Paulo de Tarso, né, com a sua eloquência, já eloquente como Saulo, né, um grande orador ali, tribuno dentro porque ele era ali um doutor da lei, né? Então tinha ali a palavra que conquistava todos, mas quando ele passou por aquele período de transformação, porque ele negou a Jesus, né? Depois se viu diante do Cristo, à entrada de Damasco, quando ele ia justamente perseguir a um grande discípulo de Jesus, o Ananias, né? Mas ali ele tem aquela visão que opera toda aquela transformação. Vale a pena ler o livro de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, Paulo e Estevão, obra-prima. Mas, como dizíamos, nesse período em que ele busca o deserto para buscar uma introspecção, né? Um mergulhar em si mesmo, e dali nasce o Paulo, né? Porque é assim que tem que ser. Quando esse processo de introspecção, de mergulho, precisa do silêncio nos nossos pensamentos para partir para a execução, né? E assim ele fez. E quando ele retoma ali já a sua tarefa de divulgar o Evangelho, deixando o passado de lado e apresentando-se como Paulo, inclusive muda o seu nome, porque ali ele se apresentava como o novo homem, o discípulo de Jesus. Quando ele busca este novo momento na sua vida, ele perde a eloquência. Ele não tinha mais aquela eloquência do grande orador, do doutor da lei. E teve que conquistar a eloquência. Então, ele não falava com a segurança, com a facilidade que ele retoma, né? Conforme ele vai se dedicando ali ao trabalho, ele vai retomando a sua eloquência. Então, a gente percebe que foi assim uma transformação radical, em que ele teve que mergulhar dentro de si mesmo, inclusive perdendo ali potencialidades conquistadas, e teve que galgar do primeiro degrau, né, conquistando as novas potencialidades. É muito interessante a história de Paulo de Tarso, mas voltando aqui ao texto, então ele vai, né? Ele aceita essa sugestão e vai no centro do salão, de pé. O apóstolo das gentes, que é dos gentios, são agentes. Que seriam os gentios? Seriam todos aqueles que não pertenciam ao povo judeu, ao povo hebreu, né? Que eram considerados os estrangeiros, né? Então, o apóstolo dos gentios, o apóstolo das gentes, iniciou a sua memorável palestra fazendo uma admoestação à população curiosa e interessada.
Então estavam curiosos, estavam interessados, estavam acostumados a ouvir ali, né, naquele ambiente, aqueles que traziam os seus ensinos. E vamos ver então. De início, despertou interesse, especialmente quando se referiu ao Deus sem nome, no qual muitos acreditavam como a causa do universo, e de maneira fascinante referiu-se a Jesus, à sua ressurreição, confirmando a imortalidade da alma, o mal-estar. Então, quando ele partiu para esse campo, né, o mal-estar o mal-estar tomou conta do auditório e fez-se o tumulto com a saída dos mais exaltados e o vozerio de protestos. Nada conseguiu amainar a tempestade da revolta e da exaltação injustificada. Chegou-se a pensar que o auditório revoltado passaria a agressão física, o que felizmente não aconteceu. O orgulho injustificado dos atenienses não admitia a imortalidade da alma. E no uso e abuso da doutrina cínica, como outras visões filosóficas que lhes bastavam ao ego, reagiam com desprezo a qualquer possibilidade, assim permitindo-se uma existência de prazer e de comodidade. À semelhança de ocorrências atuais na sociedade terrestre, a sofreguidão pelo gozo desnorteava o pensamento, e como tudo se reduzia ao nada, conforme preconizavam na maioria, era necessário interromper qualquer tentativa de voltar-se ao idealismo de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, do passado algo distante. Então, eles viviam uma situação semelhante à que vivemos, né? As ocorrências atuais que vivemos na sociedade, né? Como um todo, na sociedade terrestre, né? Toda a Terra está vivendo isso, toda a humanidade da Terra terrestre. Vivemos esses tempos em que o gozo fala mais alto, porque a partir do momento em que embutimos dentro de nós mesmos, porque a grande maioria crê, mas acabamos embutindo dentro de nós mesmos o conhecimento da imortalidade da alma, mergulhando nos apelos muito mais chamativos, né, muito mais glamurosos, em que a ordem é viver a alegria do dia, né, a alegria nesse sentido de prazer, né, o prazer do dia. Então, a sociedade ateniense vivia de forma semelhante ao que vivemos hoje, e desprezando, né, os conhecimentos que esses grandes homens idealistas que levaram lá, abrindo caminho, Sócrates, Platão, Aristóteles, né, que tivemos ali toda essa sequência ao contrário, né, Aristóteles, Platão e Sócrates e Platão, né, ali ao mesmo tempo. Temos aí esse desprezo pelas grandes ideias, né? E as grandes ideias trazem a imortalidade da alma, né? E então foi esse ambiente que Paulo de Tarso encontrou e despertou toda essa revolta naquele ambiente que ele busca. Então vamos continuando no texto. A decepção do apóstolo foi imensa e levou às lágrimas, como se fora ele que, incapaz de uma argumentação profunda, oferecera terreno para a derrocada verbal. Então, ele se sente ali triste, né, ferido, e chega às lágrimas, se responsabilizando por não ter conseguido alcançar aquele povo. Foi uma situação muito diferente dos outros locais que ele buscava. Porque onde quer que ele fosse, ele não saía daquela região
sem deixar uma igreja. O que era uma igreja? Uma igreja é uma reunião de pessoas que comungam os mesmos ideais. Então, por onde ele passava, ele deixava um grupo que se achegava a ele, um grupo que buscava o seu convívio enquanto ele ali estivesse, aprendiam os ensinamentos dos evangelhos, do Evangelho de Jesus, né? E formavam ali aquele grupo que se transformava ali, como se chamava, numa igreja, em que depois todos buscavam e tinha ali fixada, fundada, aquele ambiente de estudo do Evangelho, onde quem quisesse poderia buscar aquele local, né? E aqui foi diferente. Como nós vamos ver, aqui foi diferente. A realidade, no entanto, é outra. Atenas estava perdida no vazio das glórias do pretérito e degradava-se no ponto de vista cultural e histórico. Paulo, porém, não esqueceu aquela diferente lição que nunca lhe ocorrera antes. À perseguição dos compatriotas estava acostumado, não, porém, àquele testemunho. A perseguição dos compatriotas estava acostumado, não, porém, àquele testemunho. Nos dias atuais, a sociedade se encontra, sob o ponto de vista cultural e moral, mais ou menos conforme Atenas naquele momento. O conhecimento intelectual alcança níveis inimagináveis e a evolução tecnológica supera as próprias fronteiras a cada momento. Jamais houve tanta informação e comodidade, tornando as existências ricas de excessos de toda a ordem. Mas, infelizmente, os valores éticos morais vêm sendo banidos a pouco e pouco, em nome dos próprios direitos humanos e da liberdade de comportamento. Ao indivíduo é concedido o direito de fazer tudo quanto lhe aprouver, mesmo que seja prejudicial ao conjunto social, como se essa faculdade de escolha o conduzisse de forma aprazível e feliz. Pelo contrário, quanto mais se libera dos transtornos emocionais numa catarse doentia, mais se perturba e aguarda resultados bons, derrapando em condutas esdrúxulas e perversas que o egoísmo elabora como forma de projeção no fracasso emocional no qual estagia. Essa libertinagem torna-o avesso a tudo quanto tem por fim educar, corrigir, superar as paixões. Então existe uma corrida contra tudo que possa educar, corrigir, superar as paixões de baixo nível, encontrar a beleza na arte, nas sublimes mensagens que a existência física oferece a quem tem olhos de ver. A baderna e a depravação avançam de mãos dadas, destruindo os ideais de significado e transformando o ser humano num amontoado de desgastes e prejuízos emocionais. A mensagem de Jesus, que é antípoda a esta conduta irregular e desastrada, é considerada alienação ao modernismo vulgar e à toxicidade dos sentimentos, pois eleva e promove a realização pessoal mediante a sua autoiluminação. Esses dias pós-pandemia e cultuadores de guerras lamentáveis são também de transformação moral e espiritual em relação ao planeta que evolui, impondo os processos de sofrimento que têm sido o melhor recurso para despertar os déspotas e vassalos do prazer da mentira. Ante a paisagem humana em destroçamento, recorda Paulo em Atenas. Ele não desistiu,
e a grande cidade, cansada dos excessos de toda ordem, no futuro, entregou-se a Jesus, mas não o soube manter nos corações e ainda hoje atravessa período de muitos desafios e sofrimentos. Vive agora de acordo com o modelo do Evangelho. Não te descoroçoes ante a visão odierna, entendendo de que, mais do que nunca, todos necessitam viver com dignidade e respeito às soberanas leis da vida. Há no universo uma fatalidade transcendental. A vida é inextinguível e a sua meta é o fatalismo do bem, a conquista da suprema ventura. Não te deixes arrastar pelo canto perigoso das sereias. Isso, não te deixe arrastar pelo canto perigoso das sereias. E faze como Odisseu, revestindo-se de recursos que o impediram de escutá-las, assim livrando-se. Expõe a tua alegria de viver e de conviver com todos, demonstrando que cada qual é o construtor do seu futuro e premia-se com o efeito das suas ações atuais. Nunca te arrependerás por haveres cumprido com os teus deveres e preferido com a luta honrosa a satisfação hedionda do gozo sem equilíbrio. Como tudo passa, a zombaria dos alucinados de hoje será página morta na lembrança da história, como somente 2 interessados pela mensagem de Paulo deram sentido à visita do apóstolo à cidade gloriosa. Que fiquemos em paz. Olá, vamos finalizar o capítulo do livro Primícias do Reino, pelo Espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Franco, do médium Divaldo Franco. Já há algumas semanas estamos trabalhando o capítulo de número 14 desta obra, chamado Simão Pedro, Pedra e Pastor. Então, nas palestras anteriores, falamos a respeito das recordações de Simão Pedro, ali quando ele encontra com Jesus, já após a crucificação, né, as aparições que Jesus fez. Jesus pergunta a ele se ele o ama e dá a ele a missão de apacentar suas ovelhas. E aí Simão começa as suas recordações em momentos muito marcantes, encontros, conversas que teve com Jesus. Nós paramos no ponto onde Simão está falando, né, está recordando daquelas pequenas brigas, digamos assim, que ocorriam, pequenas divergências de opinião entre os companheiros, né, entre aqueles 12, né, então os mais diretos, e que Jesus sempre sabia apaziguar. Jesus tira o melhor de nós. A própria Amélia Rodrigues nos traz em suas obras encontros outros com pessoas e que Jesus olhava elas com um olhar muito doce, muito amoroso quando era ali abordado. Então, imaginemos, né, os dias atuais, onde um grupo, com certeza, um não vai pensar como pensa o outro, né, essa unanimidade. E termos ali uma figura central, alguém que vai nos direcionar, sempre será Jesus.
Então, nas nossas buscas, nas nossas incertezas, inseguranças, alegrias, tristezas, busquemos a Jesus, busquemos conversar com Ele, que era o que eles faziam, né? Então, a gente sabe, através dos evangelhos, que entre uma situação e outra, que eles testemunhavam, que eles presenciavam, após eles tinham encontros mais privados com o mestre, onde eles pediam maiores esclarecimentos. Só que entre esses trajetos de uma cidade e outra, eles ficavam discutindo entre eles, e Jesus sabia ouvi-los e fazê-los com que refletissem. É interessante a gente saber essa figura tão maravilhosa de Jesus, que central, sua autoridade moral, o seu amor que acolhia essas dúvidas, essas inquietações, sabia da personalidade de cada um, né? Personalidades muito distintas e que, no entanto, conviveram juntos. O potencial de cada um de nós, Jesus sabe, né? Ele acredita na nossa vitória do bem, no bem. Então vamos pegar o parágrafo que paramos. As pequenas desinteligências entre os companheiros, o Rabi sabia apaziguar. Que víeis discutindo pelos caminhos, vibravam as recordações. Já eram os últimos tempos, então é normal quando vemos algo novo, né? Começamos a discutir, a conversar, a defender, a manifestar as nossas dúvidas. E olha que amorosidade nessa pergunta, que víeis discutindo pelos caminhos. Não era para repreender, mas era para ensinar, era para mostrar acolhimento, para que eles se abrissem, né? E já eram chegados os últimos tempos. Então, acredito que agora as recordações aqui já vão ficando mais difíceis para ele, para Simão, porque ele recorda todos os tempos, todos os encontros. Então, está finalizando o texto. Discutíeis? Perguntou amargurado o mestre que os aguardava. Discutis qual dentre vós é perante mim o maior? Eu vos digo, porém, que o maior seja o servo de todos. Então ele sabia tudo o que estava acontecendo. E havia divergência de opiniões. Interessante, não? Interessante demais. E o respeito a cada um deles. O respeito, né? Como um mestre amoroso que sabe aguardar o momento certo de perguntar, o momento de ser abordado, né? Porque no auge do seu conhecimento, da sua moral, ele sabia as inquietações que cada um carregava, mas respeitava o momento de ser procurado. Nós não estamos longe de Jesus. Estamos longe no quesito de condição moral, espiritual, porém ele está perto de nós, nos aguardando que busquemos a Ele para esclarecer as nossas dúvidas, as nossas incertezas, as nossas inquietações. Que lição estranha e profunda, que é a acuidade do Rabi, né? Quando ele fala, o maior seja o servo de todos. A necessidade de servir, de trabalhar com amor, com afinco, de praticar o bem, de praticar a caridade, de ajudar o máximo de pessoas possíveis, não visando um número, um recorde, mas a qualidade. Amparar, secar lágrimas. Repassavam a visão do lago e o seu temor, a tempestade apaziguada, o pagamento do tributo. Todas as evocações se faziam miraculosamente redivivas em seu cérebro excitado. Então, Simão lembrava de todas as lições no lago, a tempestade no barco, onde ele e os companheiros estavam desesperados, e Jesus dormia, né? A lição do pagamento do tributo. Dai a César o que é de César. Quantos ensinamentos profundos, quebra de paradigmas, não? Porque era lícito pagar o tributo.
e ensinar a conviver na terra, visando semear e plantar o reino de Deus. O fortalecimento da fé, né, na parte aí da tempestade, no barco, onde estava a fé deles. Como lhe fora difícil antes daquela hora compreender as sutilezas da sua mensagem. Era, de fato, Cefas, Petra, calhau ou pedra, cabeça dura. Não possuía sutileza para as questões do espírito, né? Nós sabemos, ele era um pescador, um homem mais maduro, mais velho, firme, que teve que trabalhar essa sensibilidade e desconhecimento das questões espirituais. Aqui no encontro passado nós falamos que ele atendia os rituais da igreja, os deveres da igreja, mas não haviam tocado o seu coração. Era algo ali que era necessário fazer e era feito. Rocha ou pedra, apelido que o mestre lhe dera, significaria que seriam tão firmes a sua fé e a abnegação que se compararia à força e à rigidez da pedra? Não poderia afirmá-lo. Então, nessas reflexões, ele lembra ali do apelido que Jesus havia lhe dado, né? Dessa rocha, dessa firmeza. Desde a ressurreição, todavia, aclaravam-se os painéis e as recordações ofereciam-lhe soberana lucidez. Então, reforçando tudo que ele viveu e esclarecendo, né? Isso é aquele momento que todos nós temos, onde temos a certeza absoluta, onde parece que tudo faz sentido. Eis que deixamos tudo para seguir-te. Que lucraremos com isto? Era o homem rude. Então, quando ele pergunta a Jesus, né, afirma, deixamos tudo, o que a gente vai lucrar com isso? Era aquela incerteza, insegurança do começo, né, da expectativa. Nós temos muitas expectativas, né? Buscamos muito controle, muita segurança nos nossos passos, nos nossos planos. Quem que vai largar algo e sem ter uma certeza, sem ter uma moeda de troca? Então aquele homem, aquele antigo Simão, fez essa pergunta ao mestre, porque ainda era o começo da sua jornada, ele não tinha o entendimento espiritual necessário naquele momento. Veja como todo mundo evolui. Explica-nos esta parábola. Era o espécime avançado da ignorância. Então, quando começa a quebrar essas questões, estar mais próximo, se sentir à vontade, querer se aprofundar, tudo é uma etapa nas nossas vidas, né? A gente duvida, depois a gente começa a perceber um ganho, a gente começa a ter uma curiosidade, né? Uma busca mais profunda, né? Porque o assunto nos desperta. Então ele queria saber, né? Aquele homem simples queria entender a profundidade do ensinamento que vinha através de uma parábola, né? Então ele estava avançando da sua ignorância. Ensina-nos a orar. Vocês estão percebendo que são frases ditas por Simão Pedro em diversos instantes a Jesus. E ele recorda, né, desses instantes, ele perguntando a Jesus, ensina-nos a orar. Essa passagem é maravilhosa, né? É quando Jesus ensina o Pai Nosso. Já a pedra se cindia ante a luz. Então já estava bem mais maleável, buscando se acender espiritualmente, né, moralmente. No Tabor, egoisticamente, sugerira fossem levantadas tendas para eles. Faz parte, né, da nossa jornada e fez parte da jornada de Simão. Essas oscilações, porque ele ficou tão maravilhado de ver Jesus, Moisés e Elias.
Como não pedir para ter uma tenda? E eles necessitavam descer esse monte e continuar o trabalho. Não podia ficar ali em contemplação. Por mais que a gente esteja envolvido, grato, maravilhado, temos que passar o momento da contemplação e ir para o trabalho, para a ação, mãos à obra. Sim, Senhor, sabes o quanto te amo. Desejava permanecer-lhe fiel e dar-se. Agora sentia a sabedoria dele iluminar o seu amor, diferenciando o trivial do sublime, o trágico do que é superficial. Então era o momento ali da validação. Então vejam como tudo é um processo. 3 anos ali praticamente de trabalho, de aprendizagem, de treinamento. E só ao término é que caiu a ficha ali, que tudo fez sentido. E sim, Olha o que ele afirma. Eu te seguirei. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Rebombava na mente. Sim, tu sabes que eu te amo. Estava desde agora ineludivelmente estreitado ao Rabi, entregue aos seus cordeiros. Dias depois, viu-o ascender entre as lágrimas da saudade e da gratidão profunda, que foi a derradeira aparição. Ali, sabemos, os 12, os 70, e é a passagem dos 500, que é os 500 da Galileia, reportado, maravilhosamente por Humberto de Campos, no Boa Nova, capítulo, assim, essencial de ser lido. Vale a pena, recomendo. Leiam também o capítulo Os 500 da Galileia, que é isso. Viu ascender e ele não aparece mais. Desceu de Betânia a Jerusalém e foi apacentar os cordeiros do seu rebanho. Então ele vai ali trabalhar bastante, até os seus 80 anos, aproximadamente, que foi o texto que nós lemos também, de Humberto de Campos, irmão X, ali do sacrifício de Pedro. Muito trabalho. Vejam que Pedro não se deixou levar pela culpa. Essas recordações o fortaleceram. Isso que é importante, Nós buscarmos nos nossos arquivos mentais os momentos para que a gente possa caminhar. Sejam os alegres, que com certeza nos encorajarão, e sejam aqueles onde falhamos, porque é nesses que vamos buscar o aprendizado. Revisitar o passado para dele tirar um aprendizado é algo que devemos fazer. O problema é que revisitamos o passado para reviver uma dor e para sofrer, para chorar, para lamentar. E aí ficamos estacionados. Então, sejamos fortes como esta lição de recordar os momentos e nos alimentar deles. Vocês se lembram que quando ele estava ali indo para o sacrifício, ele se recordou dos momentos que ele teve com o mestre, dos lugares que ele passou e o quanto ele foi feliz? E nessas recordações, ele não sentia as dores, o flagelo que o seu corpo estava sendo submetido, Ele já estava desencarnando, Estava sendo pregado à cruz, tudo que ele sofreu ali, ele não sentiu, porque ele se alimentou dessas recordações. Na casa do caminho, então é um outro trecho, é o trecho final aqui do texto do capítulo. Na casa do caminho, ou na estrada de Jopa, ou em Antioquia, no mundo mediterrâneo, ou em Roma,
a veneranda figura de Simão Pedro foi a pedra angular da Igreja de Jesus para a humanidade, o emérito missivista da arregimentação da fé e da esperança até o momento em que, na Babilônia, com Paulo, ampliando e mantendo os horizontes da fé viva, outras mãos cingiram suas mãos e o levaram ao testemunho. E foi o que Jesus falou para ele, que isso aconteceria lá na frente. Né? Quem leu, ou ler, ou reler Paulo e Estevão, vai ser relatado muito essa casa do caminho. Muitos momentos de Simão. Aqui ela está falando, né, dele com Paulo. Vai aparecer muito a figura de Simão e o quanto eles acolhiam essas pessoas na casa do caminho. Né? O caminho que ele percorreu também. Trabalhando muito, né? Apacentando as ovelhas, como Jesus pediu para ele. Foi o discípulo por excelência, Simão Pedro, pedra e pastor, que se levantou do engano para viver Jesus até o último instante, apacentando os cordeiros do seu rebanho de amor. Maravilhoso, não? Concluímos então o capítulo. Que lição, que personalidade. Fica o exemplo para nós. Busquemos nessa figura de Simão Pedro a força, a coragem, o fortalecimento de nossa fé e o trabalho no bem. Até a próxima semana, se Deus quiser. Muita paz.